Os jovens não sabem o que querem. Esse é um argumento utilizado por muitas pessoas velhas. E os próprios jovens também dizem que não sabem o que querem, em sua maior parte. Nós vivemos num tempo muito gasoso, onde praticamente tudo gasifica, tudo vira gás, tudo evapora. E em meio a essa evaporação, fica difícil ter alguma certeza, alguma convicção, uma crença, um propósito, uma meta, um objetivo, um sonho. Os sonhos estão trincados, estão desmoronando. E a juventude do mundo atual sofre muito por causa disso. Porque, de modo geral, existe um sistema que torna as pessoas inativas, que deixa as pessoas sem força de vontade, sem estímulos. Então, nós observamos hoje uma geração de jovens completamente desmotivada. A desmotivação está tomando conta cada vez mais dos jovens. E por quê? Porque eles são vagabundos, porque eles não querem estudar, porque eles não querem trabalhar, porque eles não querem nada com nada. É por causa disso? Ouvimos muitos comentários dessa espécie e muitos argumentos. É claro que vagabundos existiram em todas as épocas. Em todas as épocas. Mas esse não é um problema absoluto. Esse não é o problema maior, porque mesmo os jovens que não são vagabundos, que não são malandros e que querem alguma coisa da vida, também se sentem perdidos nos dias atuais. Não sabem o que querem, não sabem para que direção seguir. Então é um problema da nossa época essa falta de sentido. As coisas não fazem muito sentido nos dias atuais porque praticamente tudo está muito mecânico, artificial, frio. É uma sociedade muito interesseira que valoriza apenas o ter, não o ser, aqueles resultados astronômicos, aquele marketing pessoal que não passa de uma grande mentira, de uma fraude. Vivemos de mentiras, vivemos de um marketing mentiroso nos dias atuais. E em meio a tantas coisas mentirosas e sem sentido, onde não existe uma base, onde os valores são dissolvidos cada vez mais, como os jovens podem querer saber o que querem? Como os jovens podem querer saber o que querem? Essa é a grande questão. Essa é a grande pergunta. Se nós não preparamos as crianças para a vida, se nós não damos instruções para os adolescentes, como é que eles podem saber o que querem quando entram na juventude? Quando chegam ali aos 17, aos 18, aos 20, aos 21 anos? Como os jovens podem ter uma noção das coisas se não recebem nada? Porque os pais praticamente não educam mais os seus filhos hoje. Estão nessa correria da vida, estão aí assumindo um monte de compromissos, se endividando para comprar um carrão, um casão, para viajar, para comprar roupas caras. Isso na classe média e nas classes mais elevadas. Observamos que os mais abastados têm essa preocupação ou essas preocupações em primeiro lugar, ou seja, aparentar algo diante dos outros. Muitas vezes nem compram o carro para si, mas para mostrar para os outros, nem viajam para satisfação pessoal, mas para mostrar que podem viajar. Então, pais tamanhamente alienados, tamanhamente sequelados mentalmente, não podem educar filhos corretamente, não conseguem, não têm condições. E daí os filhos crescem ao léu,
sendo educados, né? Educados pela internet, pelo celular, pela televisão, pelas futilidades. Então as crianças estão hoje crescendo ao léu. Não recebem em casa valores, informações, conselhos, porque os pais não sabem aconselhar em sua maior parte. Estão preocupados apenas com futilidades, em fazer parte desse grande teatro, dessa grande tragédia de horrores que é a sociedade pós-moderna, baseada no consumismo e no ter. Então as crianças vão crescendo, viram adolescentes, depois jovens, e não sabem o que fazer da vida. E por quê? Porque esses jovens são vagabundos, malandros e não querem nada com nada? Sim, um grande percentual talvez seja. Esse talvez seja o caso de uma parcela significativa dos jovens. Mas mesmo bons jovens, que são esforçados, que estudam, não sabem o que querem fazer também, em sua maior parte. E isso comprova que o problema é maior do que as pessoas pensam. É um problema gigantesco, gritante, típico da nossa época, dessa sociedade gasosa, onde tudo evapora e praticamente nada fica. Nessa evaporação de vaidades e futilidades, as pessoas se sentem perdidas, notadamente os jovens que ainda não têm aquela bagagem da vida. Se para uma pessoa mais velha já é difícil muitas vezes se situar na vida em sociedade, já é difícil conviver com os outros, imaginem então para um adolescente, para um jovem. E isso comprova a decadência, isso comprova a crise que a nossa sociedade vivencia hoje. É uma sociedade materialista, onde apenas se busca o consumo, a satisfação através do consumo, onde as profissões elas são procuradas e aprendidas pelas pessoas em detrimento dos rendimentos que fornecem. A questão da vocação não é muito levada em conta hoje, porque os pais pressionam seus filhos para terem uma profissão rentável e não uma profissão que tenha a ver com as qualidades dos seus filhos, e daí tudo acaba desencaminhando. Os jovens pressionados, por um lado, pelo mercado de trabalho, por outro, por esse mundo consumista, e por outro, pelos pais que querem que os filhos sejam bem-sucedidos nas perspectivas do mundo atual, esses jovens realmente se sentem perdidos, não se sentem acolhidos, não encontram respostas nas inúmeras frentes que querem direcionar a sociedade, seja o consumismo, o mercado de trabalho ou os pais. Então, é realmente difícil saber o que se quer fazer da vida no mundo atual, porque a futilidade é imensa. Está tudo muito gasoso, está tudo muito evaporado, está tudo muito disperso. A sociedade perdeu as suas amarras. E por outro lado, se busca criar amarras artificiais, amarras que na verdade não promovem e não fornecem uma base, uma ligadura, mas engessam. Falo aqui das tradições religiosas, falo dessa moral conservadora de cueca baseada apenas em regras mentais. Temos por um lado a depravação e temos por um lado essa tradição, como é que eu poderia dizer, caduca, que não se sustenta mais, uma tradição baseada apenas em regras, mas uma tradição que não tem vida. A própria tradição, ela precisa ter vida, ela precisa ser viva, ela precisa ser fluida, porque do contrário vira uma coisa vazia. E o pouquinho de tradição que nós temos hoje é algo vazio,
que também não se sustenta mais. E daí muitas pessoas temerosas diante da decadência global se grudam a essas tradições religiosas, morais, comportamentais, mas isso também não leva a lugar algum. Isso gera um engessamento, isso gera, na verdade, uma falta de movimento. O ser humano mortifica a sua sensibilidade espiritual ou através da depravação, se entregando às tendências depravadas, ou se submetendo a essa moral de cueca, a essa tradição religiosa, a essa tradição política direitista que hoje aí está. Temos de um lado o esquerdismo, que é delirante, e por outro lado temos esse direitismo que é delirante também, apenas numa outra perspectiva, engessando a vida com medo da decadência. Nós precisamos de pessoas autônomas e independentes, pessoas que se desenvolvam espiritualmente de dentro para fora. Esta é a verdadeira liberdade. Somente desenvolvendo essa vida interior que o ser humano se torna livre, autônomo e independente para trilhar o seu caminho. E tanto a depravação como esse conservadorismo engessante, essas duas tendências não fornecem alternativas, são apenas os dois lados de uma mesma moeda. Nós precisamos de pessoas despertas de fato e de verdade. E é isso que nós precisamos ensinar para os adolescentes, para os jovens. Precisamos ensinar a verdadeira espiritualidade. Precisamos despertar os adolescentes, porque a adolescência é a idade do despertar espiritual. Se o ser humano não desperta na adolescência, ele logo adormece e pode passar a sua vida inteira dormindo, na sonolência, na dormência, sem aprender coisa alguma. Então, realmente, os jovens hoje não sabem o que querem porque são sufocados, por um lado, pela depravação, por todo esse progressismo moral ou imoral, e por outro lado, são engessados por uma moral de cueca, por um conservadorismo engessante, que é formado por correntes mentais, por regras. O pior é a regra, pela regra, faça isso, faça aquilo, não faça aquele outro. E muito do conservadorismo nos dias atuais é isso, é uma carcaça apenas. E não é adotando algo assim enrijecido que poderemos nos salvar da depravação, por outro lado, da decadência, dessa promiscuidade que está devastando a sociedade. Nós precisamos de um caminho novo, de um caminho alternativo, de um verdadeiro caminho, que é o caminho do despertar espiritual. Nem depravados e nem conservadores estão despertos. Nem esquerdistas, nem direitistas estão despertos. Nem libertinos e nem religiosos estão despertos. Porque quem simplesmente entra num grupo e se gruda a ele não está desperto. Ele não está desperto, porque somente como indivíduo se pode despertar. E somente se a pessoa desperta espiritualmente, de dentro para fora, ouvindo a sua intuição, que ela pode saber o que ela quer da sua vida. Então esse é, na verdade, o segredo. É isso que nós precisamos ensinar para os jovens, para que eles possam saber o que querem fazer da vida. Mas quem ensina isso? De um lado temos a libertinagem, do outro lado temos os tradicionalismos religiosos. Então a sociedade hoje está entre esses dois extremos caducos. Esses dois extremos caducos que não levam para lugar algum. E realmente não é fácil ser jovem nos dias atuais. Na minha época já era difícil. Mas hoje é mais difícil ainda, porque eu nasci em 1980. Em 2000, eu tinha 20 anos.
Naquela época já era difícil saber o que se queria. E nos dias atuais, em meio a tanta confusão, a esse excesso de ofertas, excesso de informações, está mais difícil ainda. E numa sociedade que perde cada vez mais os verdadeiros valores espirituais, daí se grudando a um moralismo de cueca ou a depravação, por outro lado, fica difícil saber o que se quer. Mas não é caminhando por esses extremos que o jovem poderá se descobrir, que ele poderá encontrar o seu caminho e saber o que quer da vida. É preciso praticar a verdadeira espiritualidade, é preciso despertar, porque quem não desperta não sabe o que quer fazer da vida, não tem como saber, não tem como saber. Trata-se de um trabalho interior que precisa ser realizado dia após dia, tranquilamente, através do silêncio interior, para que paulatinamente o jovem possa se encontrar e ter algumas certezas mínimas nessa vida, para que a vida possa fazer um sentido para ele, possa ter um sentido para ele, porque nesse mundo artificial, nesse mundo de libertinagens e depravações, ou de conservadorismos de cueca, por outro lado, fica difícil ter certezas, fica difícil encontrar um caminho em meio a tudo isso. E quem se prende a isso, não tem como se encontrar a si mesmo, se conhecer, se desenvolver e saber o que de fato quer fazer nessa vida e descobrir a sua missão de vida. Porque é preciso descobrir a sua missão de vida. E essa resposta cada um somente poderá encontrar dentro de si mesmo, e não nas tendências externas. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!